Patrícia já tá aqui, ela que pegou a estrada e veio com todo carinho e alegria para nossa emissora. Seja muito bem-vinda. Fez boa viagem? Excelente viagem, sem trânsito, São Paulo, uma beleza. Oba! Tudo certo. E a gente sempre pergunta, né, se realmente é boa viagem, porque geralmente, inclusive, o pessoal que vem de São Paulo, capital, às vezes acaba pegando, né, congestionamento e É tem sempre aquela muito chato preocupação. a saída, né? Mas eu tive muita sorte hoje, saí, cheguei pianinho, bonitinho, Oba! bem tranquilo. Foi muito bom. E agora a gente vai dar início, então, a mais uma dica de patchwork. Amei esse trabalho, viu, Patrícia? Essa Olha é que uma lindo, carteirinha, gente. ela é uma carteirinha muito simples. Como nós havíamos falado, a gente procura, de uma certa forma, fazer bastante simples o produto para dar muita ênfase à técnica, né? Dentro ela tem até as divisórias do cartão de Gente, crédito. tem bolsinho, legal. Isso, tá? Inclusive eu mudei a cor externa daqui para vocês enxergarem melhor. Muito bem, Tati, o que eu tenho para apresentar para vocês? Isso é uma técnica das tiras. O que significa a técnica das tiras? Significa que, se eu fosse cortar cada quadradinho desse que mede 1,5 centímetro, eu teria que cortar quadrados de 3 centímetros, porque nós sabemos que todo pet ele é cortado com margem de costura. A margem de costura para nós é a largura da sapata da máquina, do meio da agulha até a lateralzinha. Esta medida é igual a 0,75 milímetros. Como eu costuro de um lado, eu costuro do outro lado, eu tenho então 1,5 centímetros de margem de costura. Tudo o que nós cortamos de pet, nós cortamos com a margem de costura. Então, neste caso, eu fiz os quadradinhos de 1,5 centímetro terminado. Normalmente, esta parte do pet é o mínimo que eu faço. É o mínimo. Eu nunca faço menos do que 1,5, porque eu tenho um acúmulo que nós vamos ver na parte de trás muito grande. Então, para que eu tenha uma boa qualidade, eu faço no mínimo, esse daqui é assim. Que é uma orientação para quem está em casa, né? Exatamente. Não diminua mais esse do que isso. É o limite. O máximo, ele é infinito, né? Mas aqui, assim, o menorzinho, esse é o mínimo que eu costumo trabalhar. Não trabalho com menos do que isso. Para não comprometer a qualidade que você falou. A qualidade né? da peça. Tanto que você vai ver, eu posso até anteceder aqui, ó, como fica a nossa mostra pra gente, pessoal. margem de costura aqui, ó. Quando nós passamos, ela fica bem acumuladinha. Assim, Ai. conseguimos. Então, aqui, ó, essa distância, a margem de costura tá aqui, a outra margem de costura tá aqui. Isso é bem complexo para nós trabalharmos depois, porque se há um acúmulo muito grande, eu perco muita qualidade. Não é o que nós desejamos. Em compensação, aqui nós temos uma frente perfeita, né? A técnica das tiras, ela é composta de quê? Nós já falamos em outros programas que o tecido ele tem o comprimento, que é infinito, e nós temos larguras pré-determinadas. Quais são as larguras que nós encontramos no mercado? No mercado internacional, o 1,10 m é o limite. No mercado nacional, nós temos uma variante até 1,65 m. Eu calculo tudo o que eu faço aqui com vocês, eu faço um cálculo de 1,40 m, que é uma medida padrão. Então, nacional, 1,40 m até 1,65 m. Pode oscilar de marca, de empresa, de tipo de tecido, enfim. Todo o meu cálculo que eu vou passar para vocês é para medida de largura de 1,40 m. Okay. A técnica das tiras ela é composta de quê? Eu corto a altura desejada, a medida desejada, pela largura do tecido e trabalho com ela desta forma, ok? Perfeito. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que na largura eu vou ter 1,40 m e na altura 3 metros. Faço uma sequência de cores, pré-determino. O que eu tenho aqui? No meu caso, eu escolhi 3 cores, sendo um tecido manchado, que nós chamamos ele de textura, temos um tecido estampado e temos uma outra textura que é o nosso verde. Gostei desse tom manchado vermelho, né, com verde, ficou bem bonito. Eu adoro muito rosa com verde, né? Gosto muito. E essa mescla aqui, ela é bem especial. Esse nosso tecido, por isso que eu dei muita ênfase na largura, esse nosso tecido ali é importado, o tecido estampado. Tá. Então, a medida dele de largura é igual a 1,10 m. Para executar a nossa peça, nós necessitamos de quê? De uma tira de 1,40 m de 3 centímetros de cada um dos tecidos. Se eu tenho uma tira com 1,10 m, como eu faço? Eu necessito de 2 tiras, emendo diagonal. Quando eu emendo diagonal, eu deixei aqui para que vocês pudessem ver.
Eu faço ela uma costura a 45 graus, tá aqui emendadinho, é que eu não posso tirar ele daqui, ó. Eu posso levantar. Vai chegar mais perto. Aqui. E eu continuo utilizando o meu tecido, correto? Emendo, então, 2 tiras de 3 centímetros, até que eu alcance o comprimento das minhas outras 2 tiras, que esses meus outros 2 tecidos têm de largura 1,40 m. Tá. Quando eu costuro técnica das tiras, ponto importante, eu diminuo o tamanho do ponto da máquina. Então, se eu estou acostumada a trabalhar com 3, eu vou trabalhar com 2,5. Cada máquina, Tati, ela tem um ponto por centímetro que é dela. Então, a minha instrução é, faça com que o seu pontinho, ele tenha cerca de 2 milímetros, 2 milímetros na régua, ele é bem pequenininho. Por que isto? Porque eu vou cortar esta tira N vezes. Para eu cortar, ele não pode desmanchar, certo? Então, por isso, nós diminuímos. Okay. Então, para fazer a nossa peça, eu necessito de quê? De uma tira rosa, de uma tira verde e 2 tiras de tecido estampado, porque ele é importado. Costuro pelo comprimento da nossa tira. Costurei, a tira tem 1,40 m, eu vou dividi-la em 3 partes. De que maneira? Assim, ó. Não tem segredo, porque eu necessito de medida final 36 centímetros. Então, a hora que eu dividir, eu vou obter isso da minha tira de 1,40 m. Dividi e vou passar ela a ferro, deitando todas as costuras para onde? Para um só lado. Passo aqui, eu vou determinar o tecido verde. Passei ela toda a ferro, vou emendar novamente. Então, eu montei o corpo, formando então o quê? Um corpo de 9 tiras. Passo todas elas para o tecido verde. Lembrando sempre que eu amoleço a costura antes de passar. Então, aqui, ó, eu vou vir com o ferro de passar desta forma. Eu tenho ela aqui e eu vou passar ela nesse sentido. Técnica das tiras. Se eu não segurar a costura, esta tira vai ficar assim. Ela baula. Então, eu tenho que tomar todo o cuidado na hora de cortar, na hora de passar e na hora de costurar, obviamente. Que se eu der um puxãozinho a mais, ela tem uma elasticidade que ela anda. Então, eu necessito obter o quê? Uma tira reta. Quando nós estamos falando de emendas, nós temos irregularidades nos nossos tecidos. Eu permaneço com ela aqui. Passo ela aqui assim, ó, toda ela. Permaneço com ela aqui e agora eu vou ensinar uma técnica, né, nova, porque eu nunca ensinei nova para nós aqui no programa. Opa. Não que seja não é nova diferente, no pet, não, né? Não é nova no pet. Que nós chamamos de tubo. Ó, então vamos entender. Eu peguei a tira toda e dobrei ela aqui. E eu vou costurar aqui, Tati. Então, o que eu fiz? Eu fecho esse tubo. O que acontece? Ele vai ficar assentadinho e nós vamos obter este resultado. Então, nós temos todas as costuras para cá, ó, pro lado do verde, e essa daqui está retinha. Para vocês verem, todo ele passado aqui, ok? Muito bem, vou colocar isso na minha placa. Olha aqui novamente, ó, a costura que eu disse enviesada do meu tecido de 1,10 m. Quando eu costuro ela enviesada, eu não tenho acúmulo de costura num só ponto, certo? Perfeito. Paty, eu vou te interromper só um pouquinho, tá bom? Patrícia Washington permanece conosco, porque no próximo bloco a gente dá sequência aí. Certo. As dicas de patchwork, que é tão bom, né, a gente aprender mesmo, de fato, a técnica